presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Senhor, a fazer a tua vontade nas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, trabalha no meio do seu povo, nos ajude para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir a tua voz, para que nós possamos, Senhor Deus, obedecer, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor manda, mas que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Deus, fazer toda a tua vontade, Senhor, e não seja a vontade, a nossa vontade, mas a tua vontade, porque o Senhor sabe que a nossa vontade não é negócio, meu Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor trabalhe nas nossas vidas, nós falamos nos nossos corações nessa noite, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, te obedecer, Senhor. Meu Deus, em tudo aquilo que vier ao nosso encontro, Pai, para impedir que nós ouçamos a tua voz, meu Deus, ficar por terra, Pai. Tira todos os impedimentos, Senhor. Meu Deus, que seja o Senhor nessa noite que vai falar, que seja o Senhor nessa noite que vai orientar, que seja o Senhor nessa noite que vai conduzir este trabalho, que não seja de nós, que nenhum de nós, Pai, queira ser maior que o Senhor, que nós diminuamos, Pai, para que o Senhor cresça, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita-nos, Senhor, dá alegria aos corações que estão abatidos, Senhor. Tira, Pai, toda aquela, meu Deus, tudo que tivesse, que vai contra, Pai, o teu querer, a tua vontade, tira de nós, Senhor. Meu Deus, às vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo, e às vezes nós nem entendemos, né, como a gente faz isso, a gente nem sabe como faz, Senhor. Mas, Senhor, meu Deus, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor visite as nossas almas, que o Senhor trabalhe em nós, Senhor, para que nós sejamos diferentes, que nós sejamos um povo, Pai, humilde, que nós sejamos um povo unido, que nós sejamos um povo cheio de amor e de misericórdia, Pai. Nos ensina, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, e o Senhor está sempre falando conosco, mas que nós possamos nessa noite ouvir a tua voz, Pai, e te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai, neste momento, por nós estarmos aqui, Pai. Isso é um privilégio, não é de nós. É um privilégio estarmos aqui na sua presença, Pai. Oh, Pai querido, muito obrigada por este momento, Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já estou passando a oportunidade para a irmã Mônica, ela vai conduzir o trabalho, o Espírito Santo vai conduzir e ela só vai ser aproveitada. Amém? Pessoal, os irmãos estão aparecendo aqui. Amém. Mas o Senhor já se faz presente. Isso é importante. Ele já veio.
para deixar os três cuidar, em nome de Jesus, amém? E logo em seguida, eu queria já dar a oportunidade para nós deixar a palavra inicial. Amém? Pastor Jéssica traz a palavra inicial, né? Chuva de graça manda
das irmãs está louvando, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel, pode subir, vamos lá. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Prazer estar aqui, louvando o Senhor nessa quarta-feira. E eu quero deixar uma reflexão aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Eu começo no versículo 2. Paulo vai falar aos Tessalonicenses, ou falou aos Tessalonicenses, só para dar uma introdução. Quando Paulo chegou em Tessalônica para trabalhar, ele não foi bem recebido, não deram muito valor à pregação, mas ele chegou mais abaixo e encontrou os bereanos, e aí ele disse: os bereanos foram mais atenciosos, mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e conferiam as Escrituras para ver se as coisas que os apóstolos estavam ensinando era como estava sendo ensinado. Então eles foram chamados de mais nobres. Mas, olha só, irmãos, mas aqui quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, olha o que ele diz: sempre damos, eu estou lendo 1 Tessalonicenses capítulo 1, 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Se deixar essa lâmpada acesa, eu agradeço. Essa lâmpada da minha acesa. Mas eu não poderia, então eu vou me esforçar. Pode apagar. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós como a entrada que tivestes para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Pode sentar, queridos. Veja que, quando nós lemos lá no livro de Atos, nós vemos que os tessalônicos não foram muito felizes. Eles ouviam a palavra, não deram atenção, mas os bereanos se destacaram. Já no andar, no caminhar, os tessalonicenses fizeram uma obra extraordinária, trabalharam. Veja a importância que tem de nós trabalharmos no reino de Deus, não é? Porque às vezes a nossa força é pouca, às vezes não temos recursos, mas nós temos Jesus, amém? Quem é que
carentes de Deus no mundo, mas eles querem ver Deus, não é? Não é religião, aquele livro, né? Não quero religiosidade, não é? E aí a cantora chega a dizer que é intimidade. Por que isso? Porque se você tem intimidade com Deus, aonde você chegar, aonde você falar, você exala Deus, não é? Deus tem, através de você chegar às pessoas, porque Deus quer fazer o trabalho, irmãos. Quem faz é Deus. Você pode ser usado por Deus, mas se Deus não te usar, você não vai conseguir fazer nada. Eu tive um colega que quando ele leu 14 de João, no versículo 12, onde Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maior do que estas, porque eu vou para o Pai. E ele disse: mas como nós vamos fazer obra maior do que Jesus? Foi pesquisando e ele encontrou a resposta. E qual é a resposta que ele encontrou? É que é o Senhor que vai continuar fazendo a obra por nosso intermédio. A obra não para. Daí a necessidade da sua intimidade. Veja o exemplo dos Tessalonicenses. Lá no livro de Atos eles estão desqualificados, mas quando Paulo vai escrever a carta a eles, reconhece o trabalho dele, e fossem feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos foi dado com um objetivo, que é: para que o Espírito Santo foi dado? Para eu fazer barulho aqui dentro da igreja, para falar línguas? Fale línguas, se Deus te der. É para você pular curso, se Deus te der. Mas o Espírito Santo não nos foi dado com esse propósito. Está lá no capítulo 1 de Atos, versículo 8. Mas recebereis as virtudes do Espírito Santo, que é vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. É o Espírito Santo na nossa vida que nos transforma em testemunhas do Senhor. Aí a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e depois vocês vão sair pelo mundo para pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. O mundo vive cheio de informações negativas, cheio de informações que nos aprisionam, nos escraviza. Mas Jesus vem com a palavra do Evangelho, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá alegria. É aquela alegria que vai na sua vida, porque Jesus entrou na sua vida. É aquela palavra que gera fé, porque, como está em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E nós temos uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, os Tessalonicenses abraçaram essa palavra. Eles viram que eles não foram muito felizes no início, mas eles não se contentaram. Eles viram que aquela palavra, aquele poder vinha do Espírito. Então eles se revestiram do Senhor, da força do seu poder, e saíram anunciando essas verdades. E eles chegaram onde? Olha só, de maneira que foi de exemplo. Olha só, aqueles que sequer têm valor à palavra, agora são de fortes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque em vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. É como que eu já não preciso afirmar: Deus fez, Deus não sou você. Eu agora vou dar glória a Deus e dizer: aleluia, Jesus. A minha missão foi cumprida. Paulo sabia que seus dias não seriam longos, mas o Evangelho seria, porque chegou até os nossos dias há mais de 2 anos. Deus nos abençoe e que possamos ser como Tessalonicenses, não é? Ser de fato iguais a Paulo, imitando
vamos se preparar, vamos apresentar os cooperadores dessa noite, amém? Bom, aqui está o nome só para me lembrar, mas já são de casa, pastor Bernamin, esse menino parece que eu vim lá, é nossa irmã Rose, né? Já é de casa já. Agora a gente está apresentando o preletor dessa noite, que é o evangelista Gabriel, e a sua mãe, Daniela Levita. Seja bem-vindo. Vamos dizer para eles? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Jesus te ama e nós
jovens com a oportunidade, amém? Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queria deixar um versículo para a meditação da igreja. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Amém. Glória a Deus. É um salmo bem conhecido. É um salmo que cura a aflição da alma quando estamos passando por tribulações ou provas, dificuldades e não temos quem nos ajude. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra da palavra do Senhor, que vem confortar o nosso coração, que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Não somos melhores, somos diferentes porque temos um Consolador. Como o pastor falou, nós temos um Consolador, somos escolhidos por Deus. E muitas das vezes vamos chorar sim, mas temos com que ou onde ajoelhar os nossos joelhos enfraquecidos e conversar com Deus, com o Espírito Santo, para que Ele nos ajude e nos fortaleça. Eu estou falando isso porque eu provei e provo do poder da oração. Um simples testemunho rápido de 2 dias. O meu filho está passando por alguns problemas de ansiedade, depressão. Ele veio pedir ajuda. E nesse momento eu falei para o Senhor que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele foi apresentado desde o ventre para o Senhor Jesus. E enquanto eu pude segurar a mão dele, levar ele para a igreja comigo, eu levava de carrinho, a pé, com uma madeira, com fralda. Mas a partir do momento que nossos filhos vão crescendo, a gente vai perdendo o poder de segurar a mão e puxar e falar: você vai comigo. A vontade é trazer forçado, mas sabemos que não é assim pela força, é pelo testemunho nosso em casa. E ele disse: mãe, eu preciso conversar com você. Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo ficar bem, a minha barriga dói, eu não estou conseguindo. E aquelas palavras, eu disse: filho, você precisa de Deus, você precisa também conversar com Deus, Ele te ama. Ele só abaixou a cabeça. E eu disse: eu vou orar no seu quarto, eu vou ungir o seu quarto, vou orar por você e você vai conseguir dormir. Mas sabemos também que a medicina também às vezes é necessária a cura espiritual, a cura do nosso corpo e a ajuda também de um profissional. E ele disse que sim, que aceita ajuda. Então, fui no quarto dele, para a graça e glória de Deus, orar no quarto, nas coisas, nos objetos. Então ele disse: mãe, você orou lá no meu quarto? Eu falei: sim, por quê? Ah, porque meu celular estava todo cheio de óleo. Aí eu: sim, eu falei para você que eu ia orar lá no seu quarto. E eu consegui dormir. Eu falei: ah, glória a Deus, você conseguiu dormir. E nós estamos fazendo esse tratamento, vamos dizer assim. Orar todo dia no quarto dele, orar por ele antes de ir para a igreja, ungir a cabeça dele, para poder que ele se liberte e ele seja curado por Deus. Então, aqui está dizendo que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro e o seu socorro, e o do meu filho, e de algum filho que você tem orado, algum parente que você tem orado, vai vir apenas do Senhor. E nós temos que acreditar na oração. Deus está nos testando na oração, para saber que Ele me ouve quando eu clamo. E se você
Quando Jesus estendeu suas mãos para mim, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, como Deus sempre estendido para nós, né? Aleluia. O nosso pastor, por oportunidade, amém? Aleluia a Deus. Boa noite para todos. Soy alegre com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de estar esta noite aqui, juntamente com todos os irmãos. Amém. Dice que cuán bom y cuán hermoso estar todos os irmãos juntos en armonía, porque dice que ahí envía Jesús, pensa a vida eterna. Eso es importante. Vamos a leer una palabra aquí, un versículo de la palabra, en Mateos capítulo de número 24, versículo de número 36. Fala sobre un sermón y a continuidad y exhortación a vigilancia. Versículo 36 dice, Mateos 24, 36, dice, por
ora ninguém sabe, nem o sangue dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Amém. Então aqui Jesus está explicando para os discípulos aquela tarde e está perguntando aos discípulos para Jesus sobre os tempos do fim do mundo e das coisas que aconteceriam no tempo do fim do mundo. Jesus disse aqui para eles que no dia do fim ninguém saberia e que ninguém sabe. E ele disse: nem aún os anjos que estão nos céus, só o Pai. Amém. Então ele deixou nós naquela expectativa. Isso é muito bom, porque se de repente Jesus fala em el ano tal, o dia tal, a hora tal, vou ir para a igreja, nenhum ser humano estaria tranquilo, todo mundo entraria em desespero e em pânico, sabendo que se estava chegando seu dia e sabendo que se estava chegando sua hora. Então ninguém comeria, ninguém trabalharia, sabendo que faltava um dia para morrer. Então Jesus disse que não explicou melhor para que ninguém ficara com essa preocupação, com essa ansiedade, pensando que vou morrer amanhã ou depois de amanhã. Então deixou tranquilo. Ele disse: daquele dia e daquela hora ninguém vai saber, só o Pai vai saber quando vai vir Jesus a buscar sua igreja. Também quando vai ser o dia da morte, ninguém sabe. Nós sabemos que nascemos um dia, em uma hora, em um ano, em um mês, mas nós não sabemos quando vai ser o dia da morte, ou quando vai ser o dia que vai acontecer alguma coisa com nós, ou com algum membro da nossa família. Então, por isso é que nós temos que estar preparados com Jesus, servindo e fazendo sua vontade. Por quê? Porque nós não sabemos quando Ele vai vir a buscar sua igreja. E Ele quer que quando Ele venha a buscar sua igreja estemos preparados para poder subir com Ele no arrebatamento. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos quando é o dia da morte, se é hoje ou se é amanhã. E até para morrer, a pessoa tem que estar preparada. Porque se a morte chega e você não está preparado com Jesus, perdeu a bênção, perdeu a graça. Pode ter dinheiro, pode ter milhões, pode ter trilhões, pode ser o marido, pode ser o homem mais famoso, a mulher mais bonita, mas se for sem Jesus, perdeu a graça. Então nós temos que estar preparados. Por isso o Evangelho, para que as pessoas se preparem e nos preparemos, porque nós não sabemos quando é o dia, quando é a hora, quando Jesus vai vir a buscar a igreja, ou o dia da morte, ou quando pode acontecer uma coisa inesperada para você ou para mim ou para nossa família. Em vez de nós estamos contentes, tranquilos, de repente acontece uma coisa que você não estava esperando, e isso pega você desprevenido, de surpresa, e isso é como um nocaute, sabe? Uma coisa que de repente, daqui a pouco, a morte de uma pessoa da família, isso toma uma pessoa, a qualquer de nós, é um choque para nós. Porque nós não estamos esperando que isso ia acontecer, que isso ia passar em nossa família. Então, por isso ele disse aqui para eles: daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Por isso tem que cada um de nós nos preparar. Amém? Ontem eu estava lá no trabalho do pai, lá na firma aí, e eu estava trabalhando tranquilo aí, quando de repente minha esposa liga para mim e diz para mim: Belamino, você está sabendo que o pastor fulano morreu? Aí quando ela falou que morreu, soltei aquele aparelho que eu tinha aquele nas pernas e eu fiquei assim. De repente olhando para o céu, eu falei: puxa, morreu o irmão? Pero como? De que morreu? E veio como uma nuvem, sabe, uma nuvem fria na minha cabeça, e entrou aquela agonia, aquele desespero, pensando de que morreu o irmão. E que ele era novo, mais novo que eu. E aí eu me veio com essa angústia, esse llanto, sabe? Uma coisa inesperada para mim. Aí eu comecei a chorar, ainda que ele não era da minha família, pero era um filho espiritual meu. E quando eu cheguei aqui no Brasil, há 18 anos, eu ganhei ele para Jesus ali em Ferraz. Ele e a esposa, e ele me alugaram um salão na casa deles, e eu comecei a fazer cultos
Ele não tem um ponto de pregação. E ele era membro da igreja. E ele terminava, e aquela vez Deus disse para ele: um dia ele, para que ele seja evangelista, e um dia a esposa dele, para que seja diaconisa. Aí eu chamei ele, mas irmão, Deus queria conduzir você com o plano que algum dia você será um pastor nesta obra. Eu vou obedecer o que o Espírito me mandou, mas você vai trabalhar para Deus, aqui ou em qualquer lugar do mundo que você morar. Aí ele disse: tá bom, pastor, eu vou aceitar. Nos preparou, nos preparou o pastor, ungimos ele como evangelista e ele como diaconisa. Eu falei: a partir de agora faça a obra em qualquer lugar do Brasil. E em algum dia, quando hagan alguma igreja, em algum canto, me chamam para ver o trabalho que Deus fez através de vocês. Pronto, e fez esse trabalho. E ele foi ungido. E depois de um tempo, eu me encontrei em Itaí, e ele disse: pastor, isso que você fez há 3 anos atrás se cumpriu. Eu tenho uma igreja em Suzano, tenho 40 irmãos. E sabe o que aconteceu? Que aquele pastor que me ungiu como evangelista, ele que vai tomar conta desse trabalho. E eu fui lá visitar esse trabalho dele, e eles entregaram na minha mão. E lá, quando estava também, ele ungido de evangelista para pastor e a esposa para missionário. E tocaram no trabalho, eles estavam tocando no trabalho. Aí eu, que não, por ele, um filho espiritual meu, morreu. E veio essa mulher, eu comecei a chorar. E comecei a chorar, eu falei: Deus, me ajuda, me controla, estou trabalhando, não estou chorando. Mas me pegou isso de surpresa, sabe? Porque uma pessoa que me servia muito, gente boa, pessoa boa, que eu conheci aqui no Brasil, me ajudou muito, ele e a esposa. Então, para mim, foi um batuque, sabe? Um nocaute. Ainda que ele não era da minha família, mas era um irmão em Cristo, um filho espiritual. Então, por isso que, em vez de são coisas simples, pero você e eu temos que estar preparados, porque nós não sabemos quando vai acontecer alguma coisa que você não está esperando. E se você está preparado, amém, mas se não, vai ser difícil. Então, com a vinda de Cristo, Jesus está nos preparando aqui, amém, irmão? Amém. Para essa oportunidade. As horas. Vou dar uma oportunidade para o nosso trio Brilho Celeste, para puxar um louvor. Em seguida, a nossa missionária Daniela vai estar louvando para a gente dar a oferta. E o pastor. Pastor Cavalcante, por favor, só fica à vontade. E o pastor vai estar orando pelo pregador, amém? Louvado seja o teu nome. Aleluia. O trio Brilho Celeste saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. O Senhor é quem te guarda. Guarda de todo mal, tá?
quarta-feira de bênção ao povo de Deus, bem? Nosso irmão, esqueci de apresentar na ligação da casa, né? Nós temos irmãos que estão vindo hoje, estavam enfermos, mas deixar um recado para os irmãos, o pastor Belarmino e sua esposa, é pastora também, né? Eles vão estar congregando conosco aqui, amém? É isso aí, pastor Belarmino? É isso mesmo? Nossa esposa também, eles conversaram conosco. Já tem semana que nós estamos conversando, né? E domingo eles estiveram aqui a adorar a Deus junto conosco, uma bênção. E mais uma vez estão aqui. Então, as portas abertas, né? Pastor Belarmino, sua esposa, né? Deus abençoe. E só tenho que agradecer, amém? Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos estar orando. Para nós estarmos passando para o evangelista Gabriel, que vai ser o transmissor da palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, amém? Soberano eterno Deus, Pai de nosso Senhor
Cristo, Deus, está aqui meu servo, meu filho, meu pai, que de bom grado aceitou o convite de estar trazendo uma mensagem para o meu povo, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor me usa ele poderosamente. Usa os braços dele, usa ele. Ele vem, Senhor, de trazer o instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra, Senhor. E agora vai a tua igreja, os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, ó Pai, se houver alguma distração, se houver algum que possa impedir o teu servo ouvir a tua santa palavra, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, joga por terra, bate e retirada. Ó Deus, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, que a tua palavra que vai servir pelo teu servo, venha adentrar aos nossos ouvidos e pousar na capa do nosso coração, Senhor. Deus, o Senhor do servo e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por essa noite rica e muito abençoadora que o Senhor preparou. Quero aqui expressar em público a minha gratidão a Deus e ressaltar também a minha gratidão ao pastor Naldo, ao anjo desta igreja. Muito obrigado pela receptividade. Quando eu me reporto ao pastor, eu estou me reportando a todos os congregados em membresia. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Eu também quero louvar a Deus pela vida da missionária Mônica. Muito obrigado, que nos estendeu o convite. Há alguns dias atrás eu estava na sede do ministério e Deus preparou para estarmos aqui. Muito obrigado, tá bom? A senhora é uma bênção de Deus em nossas vidas. Eu cheguei aqui esta noite pedindo uma palavra de Deus para falar para nossos corações, e Deus confirmou a sua palavra. Então, por gentileza, localize o livro de Cantares de Salomão, capítulo 2. Eu quero trazer um abraço do meu pastor Fernando Ribeiro, da Linda de Braz em Gracia, o pastor Naldo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 12. Eu prometo ser muito objetivo, mas também muito fiel àquilo que Deus quer falar conosco, com essa igreja. Quem achou, diga eu encontrei. Está aqui no telão. Se não achou, está no telão. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 12, vai dizer assim: surgem as muitas flores pelos campos, chegou o tempo de podar e cantar, vírgula, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra, e você gentilmente ocupa o seu assento, mantendo a sua vida aberta. Aleluia, glória a Deus. Amigo do som, se você conseguir colocar um fundo espontâneo bem baixinho, eu agradeço. Olha para cá. Sabe da igreja que esse livro de Cantares de Salomão foi escrito e vivido por Salomão? Existem 3 livros do sábio Salomão e de sua patenteadura em toda a Bíblia. Entre eles estão Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Se você faz a leitura nessa ordem cronológica a qual eu citei, veja comigo que em cada livro Salomão se encontra em um momento diferente de sua vida, em um período diferente de sua vida, bem baixinho, em um período diferente de sua vida. Em Cantares, Salomão está em um momento romântico. Em sua juventude, ele se apresenta como um jovem apaixonado. Em Provérbios, Salomão está em sua meia-idade. Ele agora se apresenta como um pai, destruindo o menino no caminho de como se deve andar. Agora, em Eclesiastes, Salomão está avançado de idade. Em sua velhice, com seus cabelos brancos, bem baixinho, Salomão vai fazer uma coletânea de conselhos sobre a vida terrena. Nos últimos versículos de Eclesiastes, Salomão olha e diz: guarda Deus em seu coração, porque vaidade, é tudo vaidade. É interessante porque em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, a Bíblia nos informa que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Então perceba-se comigo que a maioria dos provérbios
Provérbios não entraram no cano sagrado, e somente Cantares de Salomão foi introduzido na Bíblia Sagrada. É por isso que Cantares de Salomão é conhecido e referido como o Cântico dos Cânticos, é a coroa de todos os cânticos, é o cântico maior, é o cântico melhor, é o cântico de excelência, é o cântico de destaque, é o único cântico que se destacou, que se sobrepôs sobre o resto de todos os cânticos. Aqui, em Cantares de Salomão, vai tratar sobre o relacionamento entre o amado rei Salomão e a sua amada jovem sulamita. E o desejo de Deus aqui é de se relacionar conosco, porque apesar dos nossos erros, fraquezas e falhas, Deus tem o desejo de se relacionar com a sua noiva, com a sua igreja, de forma íntima, profunda e sincera. Esse texto de Cantares de Salomão está na tipologia bíblica, ou seja, quando nós falarmos sobre o amado, representa a pessoa de Cristo. Quando nós falarmos sobre a amada, representa a nós, a noiva, a igreja. Capítulo 2, verso 1, você me acompanha, os irmãos da mídia, por gentileza, me acompanhem. Verso 1, a Bíblia vai dizer: eu sou a rosa de Salom, eu o lírio dos vales. E chama atenção, pois quando nós ouvimos estas duas expressões, eu sou a rosa de Salom, eu o lírio dos vales, a nossa mente liga, assimila, conecta a pessoa de Jesus. É tão verdade que existem vários corinhos colocando a pessoa de Jesus como a rosa de Salom, eu o lírio dos vales. Porém, a epígrafe do texto informa no verso 1 que quem se pronuncia, quem exclama, quem está falando, não é o amado, mas sim é a sua amada, ou seja, nós, a noiva, a igreja, somos a rosa de Salom, eu o lírio dos vales. Me chama a atenção, pois a expressão lírio em hebraico se pronuncia por Susan. Susan traz como a ideia de pureza. É Cristo nos revelando que além de a igreja ser amada, ela tem que ser pura. O salmista Davi pergunta no Salmo de número 24, dizendo: quem entrará no teu reino? Quem subirá no teu santo lugar? A resposta ao salmista vem de imediato dizendo: os limpos de mão, impuro de coração. Porque não adianta ter mãos limpas e coração impuro, não adianta ter vestes limpas e coração impuro, não adianta adorar no altar, mas se profanar quando sai, não adianta profetizar dentro do templo, mas amaldiçoar quando sai. O céu pegou alguém aqui essa noite de quarta-feira e está dizendo: a sua ficha está na minha mão, o seu prontuário está na minha mão, a sua capivara está nas minhas mãos. Eu com muito temor eu profetizo sobre esta igreja que toda a impureza sairá e toda a beleza entrará. Entra o diabo olhando o altar desta igreja e o altar sobre a sua vida permanecerá puro em nome de Jesus. A mesma expressão sofre uma modificação. Agora não apenas no seu pronunciamento, mas também no seu significado. A expressão lírio agora, traduzida em árabe, se pronuncia por Azusa. Azusa não me faz só lembrar do país de Gales, onde houve um grande avivamento. Porém, a expressão Azusa dentro do texto traz como a ideia de revestimento espiritual. É Cristo nos revelando que além de a igreja ser pura, ela tem que ser revestida. Porque talvez você entrou aqui esta noite de quarta-feira com a armadura quebrada, roupa rasgada, veste manchada. Talvez você entrou aqui esta noite de quarta-feira sangrando, ferido, foi atingido, mas o Espírito te trouxe aqui para falar com a tua alma. E manda Deus dizer: hoje não é revestimento terreno, não. Hoje não é revestimento de grifes da terra, não. Mas hoje é revestimento espiritual de Deus aos nossos corações. E me permita profetizar, eu sei que eu estou a nível de introdução, mas me permita profetizar que enquanto você está aqui, a mão de Deus não apenas nos revestirá, mas vai revestir a tua casa, vai revestir a tua família, vai revestir a tua casa, vai revestir os negócios. O Espírito de Deus comunicou ao meu espírito e disse: Gabriel, diga à minha igreja, Salmos 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua casa não vai ser atingido. Por quê? Porque está guardado, revestido debaixo da mão de Deus. Ninguém toca, ninguém mexe. Deus está lhe guardando. Eu estou pregando para algumas pessoas que têm perdido a noite de sono. Eu estou pregando para algumas pessoas que entraram nesta noite de quarta temendo.
pelas águas guiadas pelo pecado, há lugares que nunca imaginou estar. Eu estou pregando alguns crentes que foram levados pelas águas guiadas pela desobediência, há lugares que não desejariam estar. Eu estou pregando alguns crentes que foram levados pelas águas guiadas pelo processo da vida, há lugares que nunca imaginou estar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, independente do lugar que você esteja, independente do ambiente, independente da geografia e da localidade, a palavra que está sendo gerada nesta noite de quarta-feira é: não se preocupe, porque cedinho vai crescer. Pastor, você não sabe qual a terra é seca, você não sabe qual a terra é infértil, você não sabe qual a geografia e a localidade é desfavorável. Não se preocupe, pois o Espírito comunica ao meu Espírito para dizer: se prepare, porque chegou o tempo da colheita, porque aquilo que foi plantado debaixo de lágrima, manda Deus e dizer: você vai colher com alegria. Aquilo que foi plantado debaixo de vergonha, manda Deus e dizer: você vai colher debaixo de honra. É por isso que Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo: o homem planta, o homem rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu estou dizendo que haverá crescimento sobre esta congregação do Parque Paulistano. Eu estou dizendo que haverá crescimento sobre a tua vida. Eu estou dizendo que haverá crescimento sobre a tua casa. Eu estou dizendo que haverá crescimento sobre a tua família. Por gentileza, levante a mão direita ao céu. Eu profetizo na autoridade do Espírito que no lugar que foi vergonha haverá dupla honra. Aleluia. Vamos ao texto, verso 2, capítulo 2. O amado responde. Quem responde? O amado. Além de o amado responder a sua amada, no verso 2, ele reafirma o seu caráter, ele ressalta conhecimento sobre a mesma. Verso 2, o amado vai dizendo: tu és lírio, porém entre os espinhos. Me chama a atenção, pois a expressão espinho na Bíblia tem algumas ideias. As iniciais são dor, negatividade, problemas, coisas ruins. O amado está olhando a sua amada e está dizendo: tu é pura, revestida, porém a dor te cerca, porém os problemas te rodeiam, porém a negatividade te assola, porém você está entre o meio de espinhos. Eu abro um parênteses e afirmo, porque assim como o amado Salomão demonstrou conhecimento sobre a sua amada no verso 2, é Cristo nos revelando que Cristo também nos conhece. Cristo conhece a sua igreja, Cristo te conhece. Cristo me trouxe aqui para ele dizer: eu sei dos espinhos que lhe cercam, eu sei da dor que lhe assola, eu sei dos problemas que lhe rodeiam, eu sei da negatividade que está entre o meio, eu sei da depressão, a crise de pânico, o medo, a ansiedade que tenta tomar conta da tua mente. A verdade é que o homem não viu, o homem não sentiu, o homem não enxergou, mas quem ouviu, quem sentiu, quem enxergou foi Cristo. É por isso que o salmista escreve no Salmo de número 139 dizendo: o Senhor me sonda e me conhece, o Senhor conhece o meu levantar e o meu assentar, e de longe conhece os meus pensamentos. Para onde eu irei? Se o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração do homem, posso falar? A verdade é que a gente se esconde do pastor, a gente se esconde da igreja, da família e dos amigos, mas se esconder de Cristo, a gente não se esconde. E Cristo me trouxe aqui para lhe dizer: eu ouvi aquilo que o homem não ouviu, eu senti aquilo que o homem não sentiu, eu enxerguei aquilo que o homem não enxergou. Então, como sinal de gratidão ao seu Deus, levante a sua mão direita ao céu, pois o Senhor não te conhece naquilo que você tem, o Senhor não te conhece naquilo que as pessoas pensam ao seu respeito, mas o Senhor te conhece naquilo que você é. Ao cuidado de Deus com os irmãos e com as irmãs desta igreja, e o Espírito me impulsiona a dizer: além de eu te conhecer, eu cuido de ti e zelo por sua alma. Diga: você é lírio ou é espinho? Olha para cá, espinho não gera frutos, mas ele quer atingir os frutos do lírio. Já viu? É aquele tipo de crente que não faz e não deixa ninguém fazer. Ele não ora e não deixa ninguém orar. Ele não prega e não deixa ninguém pregar. Não entrega no altar, mas se incomoda com quem entrega.
robusta, meu tempo já foi. Uma próxima oportunidade, se houver, eu falo acerca das características da macia robusta. Verso 4, a amada continua se pronunciando. Ela olha dizendo: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é a bandeira do amor diante do povo. Me chama a atenção, pois a sala do banquete também era conhecida como a casa do vinho, e só era levado, convidado à sala do banquete ou à casa do vinho quem tinha linhagem real ou parentesco com o rei. Porém, o convite do amado Salomão, ele sabia a sua amada, uma jovem sulamita de outra raça, outra etnia, pobre, de pele escura, ou seja, sem características para ocupar o lugar que lhe foi convidado. Eu abro um parênteses e afirmo, dizendo que o melhor lugar para se receber alguém naquela época não seria outro lugar, senão a sala do banquete ou a casa do vinho. É Cristo nos revelando, porque assim como o amado Salomão ofereceu o melhor para a sua amada, Cristo tem o melhor para a sua igreja, Cristo tem o melhor para você, Cristo tem o melhor para a sua casa. Então, com todo respeito, para de se contentar com pouco, porque o que Cristo tem para fazer não é pouco, mas na verdade é muito. Com todo respeito, para de se contentar com essa vida miserável de pobreza, porque o que Cristo tem para fazer não são coisas pequenas, mas na verdade são coisas grandes. Eu sei que o ponteiro do relógio virou, a folha do calendário virou. Nós estamos indo agora ao meio do ano, nada aconteceu, nada mudou, nada melhorou, nada foi para frente, mas o Espírito te trouxe aqui para falar com a tua alma e manda Deus dizer: se prepare, porque o melhor de Deus para esta igreja está por vir. Se prepare, porque o melhor de Deus para a tua vida está por vir. Se prepare, porque o melhor de Deus para a tua casa está por vir. Se prepare, porque o melhor de Deus para a tua família está por vir. Eu estou dizendo que o telefone vai tocar, a mensagem vai chegar, vai bater na tua porta e você vai tributar a bandeira de vitória. Gabriel, eu não tenho condições financeiras para estar lá, não se preocupe. Gabriel, eu não tenho parentesco nenhum com quem está lá, não se preocupe. Gabriel, a promessa é tão grande, mas tão grande que não cabe no meu endereço. Mentira, porque Cristo não errou o teu endereço quando disse que ia entrar e ia colocar as coisas no seu devido lugar. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração e a palavra é: se prepare, porque não será mais um ano, mas este ano o Senhor me autoriza a dizer, é o ano do extraordinário, este ano é o ano do sobrenatural, este ano é o ano da retomada em dobro. Por gentileza, levante a sua mão direita ao céu. O Espírito comunica ao meu Espírito, disse Gabriel, diga à minha igreja, que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração, é aquilo que Cristo tem preparado para você. A voz profética de Deus só para dizer: eu serei surpresa para você, eu serei surpresa para a tua casa, eu serei surpresa a esta igreja. Como o texto, verso 5, verso 6, a amada continua se pronunciando. Ela pede agora que o amado a cubra, sustente, conforte, envolva, porque enquanto o pensamento da amada jovem sulamita estiver sobre o seu amado rei Salomão, o mesmo, o rei, continuará sustentando a sua amada. É Cristo nos revelando, porque enquanto o pensamento da igreja estiver em Cristo, Cristo, dono da igreja, permanecerá sustentando a sua igreja. O Salve Agostinho, em uma das suas frases, ele escreve dizendo que as mãos de Cristo sustentam a igreja. Talvez a pergunta de muitos ao teu respeito é: como ela não parou? Talvez a pergunta de muitos ao teu respeito é: como ele não parou? Talvez a pergunta de muitos ao teu respeito é: como a casa dela não caiu, todos morreram? Talvez a pergunta de muitos ao teu respeito é: como o casamento não acabou? Talvez a pergunta de muitos ao teu respeito é: como a congregação do Parque Paulistano permanece de portas abertas? Posso falar? Porque Cristo tem sustentado. Porque se fosse por você, nem aqui você estava. Se fosse por você, você já tinha parado há muito tempo. Se fosse por você, depois de uma quarta-feira de trabalho, você estaria descansando. Mas toda vez que você pensa em parar, toda vez que você pensa em retroceder, a mão de Deus pega na tua mão e diz: eu não te largo, eu não te abandono, eu não te deixo. A maldição de sustentação que rodeia esta congregação. Eu vim profetizar que Cristo permanecerá sustentando esta igreja. Eu vim profetizar que Cristo permanecerá sustentando a tua vida. Eu vim profetizar que Cristo permanecerá sustentando a tua casa, a sua família. Porque se o diabo pensou que este ano ia ser um ano de vergonha, manda Deus lhe dizer: se prepare para dar um culto de ação de graça. Se o diabo pensou que este ano ia ser um ano de perca, manda Deus lhe dizer: se prepare para contar o testemunho aqui. Se o diabo pensou que ia ter velório, luto na tua casa, ele se enganou, pois a voz profética de Deus só para dizer: se prepare, porque na próxima campanha você não volta só, nem sozinho, mas vai voltar acompanhado com a tua casa e vai dizer como Josué no capítulo
quanto às montanhas. Verso 9, ela faz a semelhança do amado como um animal servo, ou como um gamo. Na parte B do verso 9, ela olha dizendo: reparai, lá está ele em pé, postando-se atrás dos muros, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Verso 10, o amado responde. Quem responde? O amado. O amado olha a sua amada dizendo: levanta-te, minha amada, minha bela, minha formosa, e vem. A expressão levanta-te traz como duas ideias. Quantas ideias? Duas. Ou a amada estava sentada, ou a amada estava deitada. Eu lhe pergunto e é simples: o amado levantaria a sua amada, ou a amada teria que se levantar? A amada teria que se levantar. O que é Cristo nos revelando? Porque Cristo não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. A mão de Deus não vai trabalhar onde a sua mão alcança. Então, irmão, para de graça de dizer. Talvez você já fez um propósito, já fez a campanha, já subiu um monte, já desceu um monte, mas não tem visto o resultado. Sabe por quê? Porque você não tomou uma atitude. Mas o Espírito te trouxe aqui para falar com a tua alma. Está dizendo: chega o momento de você se levantar, chega o momento de você reagir, chega o momento de você se posicionar, chega o momento de você se despertar desse sono profundo, chega o momento de você tomar uma decisão. Agora eu entendo o que Paulo escreve à igreja de Éfeso em Efésios capítulo 5, verso 14, dizendo: desperta que dormes, levanta-te dentre os mortos, é Cristo te esclarecerá. Paulo não está dizendo de um sono físico, mas Paulo está dizendo de um sono espiritual. Posso falar? Porque tem muito crente dentro da igreja, tem corpo na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, vai morrer na igreja, mas está dormindo espiritualmente, está acomodado, neutralizado, estacionado, está apático. Posso falar? Tem muito crente com corpo na igreja, mas a mente está no jogo do Corinthians. Tem muito crente com corpo na igreja, mas a mente está na novela das 9. Tem muito crente com corpo na igreja, mas a mente está longe. Mas esse é um alerta de Deus a esta igreja. Eu te trouxe aqui para você se levantar mais na oração. Eu te trouxe aqui para você se levantar mais na entrega no altar. Eu te trouxe aqui para você acordar, despertar nesse sono profundo. Todo sono, dentro da Bíblia, vai levar à morte. Gabriel me prova. Jonas, o texto diz que Jonas ele dorme. Quando agora uma grande tempestade vai atingir o barco, e se ele não acorda, ele morre. Lembra de Lázaro? Lázaro estava dormindo, e alguns dias depois ele vem a morrer. O Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para você acordar desse sono espiritual, porque tem alguém que depende de você, tem alguém que depende da tua oração, tem alguém que depende do teu clamor. Desceu um despertamento de Deus ao coração desta igreja. O Senhor está dizendo: chegou o momento de você reagir. Vamos ao texto. Verso 10: levanta-te, minha amada, minha bela, minha formosa, e vem. Porque nós precisamos entender que aquilo que nós precisamos, necessitamos, não está longe de Cristo, não está longe do altar, mas está no altar, está em Deus, está em Cristo. E talvez você entrou aqui esta noite de quarta-feira, dando muito ponto de faca, quebrando a cara, machucado, decepcionado, porque em vez de você ouvir a voz de Deus, em vez de você ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo a voz das pessoas. Eu posso falar uma coisa, uma verdade: a voz do povo nunca foi a voz de Deus. O Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para você voltar ao lugar de origem. O Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para você voltar para um lugar que você nunca deveria ter saído. Eu tenho um convite de Deus a esta igreja, e o convite é: vem para perto do meu altar, vem para perto de mim, vem para perto de Cristo. Gabriel, eu pequei, eu falei, eu sou fraco. Cristo sabe, mesmo assim ele insiste de convidar. Ele está dizendo: é você vir para o meu altar, eu te guardando, eu te livrando, eu protegendo, eu provendo na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus aos irmãos e às irmãs que me ouvem. A palavra é: vai dormir em paz, porque enquanto você estiver no altar, o azeite da botija não vai secar, a farinha da panela não vai faltar, porque assim diz a boca de Deus: é enquanto você cuida daquilo que é meu, eu cuido dos teus, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos negócios. Aleluia. Vamos ao texto, verso 11. Olha e vê, o amado continua se pronunciando, ele olha dizendo: olha e vê, que o inverno se foi, a chuva cessou, é primavera. Veja comigo que o inverno é um tempo infrutífero, e o inverno na vida do crente são os vales, os desertos, a prova. É aquele tempo que está dando tudo errado, e para onde você vai você não encontra saída. E talvez você entrou aqui esta noite de quarta-feira, aparentemente está tudo bem, mas só você e Deus sabem o inverno que você está, só você e Deus sabem o vale, o deserto, a prova que você se encontra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: tudo que tem data e hora para começar tem data e hora para terminar.
inverno. A Bíblia diz que a minha bênção e a tua bênção não está no meio nem no começo, mas ela está no final. Então a ordenança de Deus a esta igreja é: prossiga até o final, insista até o final, avance até o final. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar. A expressão podar no dicionário brasileiro traz como 3 ideias. Quantas ideias? 3. Cortar, tirar, arrancar. A intenção do agricultor podando, cortando, tirando, arrancando é que os frutos cresçam maiores e mais rápidos, porque se não cortar, não cresce, se não podar, não cresce. O Senhor está dizendo: é tudo ou nada, ou corta ou não cresce, ou tira ou não cresce, ou poda ou não cresce. Vamos dar cara para mim, vamos excluir, vamos deixar de lado, mas a ordenança de Deus é: chega o momento de você arrancar algumas pessoas de dentro da tua casa, chega o momento de você cortar alguns vínculos, chega o momento de você cortar, arrancar, podar algumas coisas. Aí eu lembro que Jesus escreve no Evangelho de João dizendo: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Então a orientação de Deus a esta igreja é: corta, poda, tira, arranca, para que aí frutos novos sejam gerados. As flores pelos campos e chegou o tempo de podar e cantar. O erro da igreja é pegar versículo isolado. O versículo isolado é pretexto para heresia, porque antes de você viver um novo tempo, antes de você alcançar algo novo, viver uma nova estação, é necessário você se levantar, cortar, tirar, arrancar, se despertar. Aplica a parte B do verso 12 e encerra. Chegou o tempo de podar e cantar. Se prepare, porque onde foi choro será alegria, aonde foi pouco será muito, aonde foi vergonha será exaltação, aonde foi descida será subida, aonde foi ferida será cicatriz. Por gentileza, levante a sua mão direita ao céu. Como profeta de Deus, ministro do Evangelho, eu profetizo que Deus está virando a chave, e aquilo que te preocupava não vai preocupar mais, aquilo que te afligia não vai te afligir mais, aquilo que te dava o teu sono não vai tirar mais, porque assim diz o Senhor: se prepare, porque enquanto você está aqui, eu estou rasgando o diagnóstico do médico. Enquanto você está aqui, eu estou entrando nas papeladas que estavam paradas. Enquanto você está aqui, eu estou tratando com alguém por causa de você. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Chegou o tempo de podar e cantar. Vírgula, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A expressão arrulhar no verbo transitivo traz como a ideia expressar ternura de alegria. O sábio autor diz que a alegria não está nas coisas, mas a alegria está dentro de nós. E você veio a esta noite de quarta-feira com a geladeira vazia, carteira vazia, porta fechada, guerra travada, está tudo dando errado para você, mas você disse: eu vou me alegrar na comunhão de Cristo. Eu tenho uma notícia para lhe dar: se prepare, porque você vai voltar e vai dizer, como no Salmo 126, verso 3: levante a mão ao céu, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Através dessa palavra, a alegria de Deus para a tua alma hoje. Através dessa palavra, a alegria de Deus para a sua casa. Feche os olhos por um minuto. Feche os olhos por um minuto. Ó Deus, a palavra foi pregada. Senhor, a semente foi lançada ao coração. Neste momento eu quero lhe pedir: traga os resultados de sua palavra. Ó Deus, eu quero entregar esta igreja em sua mão. Continue abençoando, continue guiando. Ó Deus, pois eu profetizo através da palavra que foi pregada um novo tempo, uma coisa nova. Chegará a notícia de vitória. Ó Deus, portanto, nos leve, nos abençoando e guardando, e não deixe que o diabo roube a semente que foi plantada aos corações, e você confirme com o seu amém. Glória a Deus. Podemos chegar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o evangelista, ministro Gabriel, amém. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. E Deus falou conosco nessa noite. Precisamos despertar-nos. Você quer ser vitorioso? Você quer a bênção de Deus sobre a tua vida? Você tem que se despertar para isso. Porque se você não despertar, como é que você quer ser vitorioso? Acordar, né? Enquanto nós ficamos preocupados com o que está aí fora, nós deixamos de ser abençoados.
Deus tem cuidado de nós. Deus cuida dessa igreja. Deus cuida de você. Muitas das vezes você quer fazer, mas não é você que tem que fazer. Quem vai fazer é Deus. Você só vai agradecer, mas tem que se colocar na posição que Deus quer de nós. Amém? Convido a diaconisa Mônica para dar os avisos. Depois eu estou passando para o pastor James, que vai dar o encerramento do trabalho. Amém? Salve para a parte de Jesus novamente, amém? Amanhã, quinta-feira, temos consagração das 8 às 9. Sexta-feira, nosso terceiro dia da campanha Jesus acalma a tempestade. Está na frente o pastor William, pastor Rinaldo. Sábado nós temos compromisso, o último dia da campanha, na casa da irmã Laudicéia, do irmão Adamastor, a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, 17. Amém. Às 17 horas. E 18 horas tem o congresso dos jovens ali em Guarulhos, né? E lembrando também que dia. Peraí, tá aqui, eu marquei aqui que eu estou só. E dia 1º, quinta-feira, 1º de maio agora, ou quinta-feira, não? Quinta-feira. Tá bom, eles falam um pouquinho, mas tá bem. Dia 1º de maio, tem um piquenique ali com o pessoal, né, dos jovens ali da Regional 1. Então foi feito um convite a todas a igreja. E que é para passar o nome, que cada igreja vai estar usando uma cor de camisa. E já avisamos as meninas que a igreja, que eu não havia comunicado, eu faço parte, né, do grupo da Regional 1. Então, eu sou convocada, né, a estar lá também. Então, os irmãos que quiserem ir, avisem, dá um nome para eles estar dando uma cor, porque cada igreja vai ter uma cor para estar participando, tá bom? E já também para a melhor organização, no dia 1º de junho, há um chá de mulheres ali em Cipramar, né? O convite é R$25. Quem quiser também, procura Sônia, procura para estar já agendando o convite, porque com esse dinheiro do convite vai ter a organização do chá, vai ser preciso, né? Para estar a organização do chá. Amém? Alguma dúvida? E lembrando que domingo nós temos o culto a partir das 18 horas. Amém? 18h30, todo mundo, 18h30, irmãos. Amém? Vamos já cuidar dos recados, amém? Estamos aí com essa programação, essa semana. Então, os irmãos preparados, os irmãos que vão estar também no culto na casa do nosso irmão da Pastor José, devem da campanha. Eu creio que vai ser tudo isso. Amém? E não esqueça, irmãos, nós estamos com a campanha do quilo, tá bom? Então, os irmãos que puderem trazer um alimento não perecível, para que nós podemos estar ajudando os irmãos que estão, às vezes, desconfortados, precisando do alimento. Então, você traga um alimento para que nós podemos montar nossa cesta. Amém? Graças a Deus. Então, não esqueça. Dia 1º de maio, quarta-feira, é feriado. É que lá no grupo eles colocaram quinta, mas eu vou corrigir, vou ver lá. Quarta-feira. Amém. Tá bom? E não esqueça que eu queria colocar no seu mês. Sim. E domingo é culto dos varões, amém? Quinta-feira é culto dos varões. Não esqueçamos, está na direção do Tomás, amém? Tomás está dirigindo o trabalho. Coloque só os seus pés, quando o pastor James vai estar orando, agradecendo a Deus, e o pastor vai estar interpretando a bênção apostólica do nosso pastor Cavalcante, amém? Amém, irmãos. Quem precisa ainda de uma oração, levante a mão. Vamos receber. Você que está nos assistindo do seu lado também, o mesmo gesto, porque a bênção não tem limite, como disse o pregador, não é? Geograficamente, este mundo com 510 bilhões de quilômetros quadrados, a maioria é massa de água, né? Mas onde tiver alguém recebendo essa palavra e crer, toma posse da bênção. Obrigado, Pai, por tudo que nos concedeste nessa noite, pelos louvores, pela boa palavra, pelo abençoe dos olhos do céu, e
e que aqueles que levantaram as mãos com um pedido, Pai, eu quero interceder, porque sabemos que Tu tens o poder da resposta, da cura, do livramento, da libertação, da transformação e da renovação, Pai. Estende as Tuas mãos dos altos céus e atende agora cada pedido com misericórdia. Também abençoe o pastor Rinaldo, com esse ministério que o Senhor tem abençoado, com todos os trabalhos que foram anunciados, Pai, que o Senhor dê aquele amém, que não é assim seja, mas assim é, porque quando veio o amém de Deus, a bênção está determinada. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo permaneça não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que Deus assim abençoe.